Olá a todos, essa é a primeira aula do professor Vinícius Lemos. Vamos falar hoje do processamento da apelação. A apelação, como nós sabemos, é um recurso que é cabível contra uma sentença, seja qualquer sentença, sentença de mérito, sentença sem mérito. Após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau, e essa sentença sendo publicada, teremos 15 dias para a interposição da apelação. Interposição esta realizada no mesmo juízo que prolatou a sentença. Com a interposição da apelação, esse mesmo juízo passará a realizar o juízo de admissibilidade preliminar. A admissibilidade é uma análise sobre os requisitos recursais de qualquer recurso, no caso aqui da apelação. A admissibilidade pode ser positiva, onde o juiz remete o processo para o tribunal, ou ela pode ser negativa, quando ele decide não remeter o processo para o tribunal por falta de um desses requisitos. Se o juízo de admissibilidade for positivo, o juiz passa a decidir quanto aos efeitos da apelação. Efeito devolutivo, que é notório de qualquer apelação, e decide sobre o efeito suspensivo, levando em consideração que o efeito suspensivo é geral da apelação e ainda as hipóteses excepcionais do artigo 520, onde não teriam os efeitos suspensivos. Depois dessa admissibilidade positiva, haverá a intimação para as contrarrazões, com ou não a apresentação, a remessa ao Tribunal de Justiça. Se o juízo de admissibilidade for negativo, ou seja, o juiz considera que o recurso não cumpriu os seus requisitos, ele decide não mandar a remessa ao tribunal. O processo não irá para o tribunal para o julgamento da apelação. É uma decisão interlocutória e dessa decisão caberá agravo de instrumento. Se o juízo de admissibilidade for positivo e tendo feito a remessa ao tribunal, o tribunal receberá esse recurso e fará o seu início de processamento no tribunal. Terá uma distribuição por sorteio, onde será escolhido uma Câmara, um relator e um revisor, que terá a proximidade ao processo. Terá de ser publicado essa distribuição justamente para que as partes e os seus advogados, em primeiro grau, saibam onde o processo está em segundo grau e para onde deverá ser o seu endereçamento. Após isso, haverá a remessa do processo ao departamento sobre o qual o processo ficará em juízo. Concluso ao relator, ele terá a possibilidade de realizar a decisão do artigo 557. A decisão do artigo 557 é uma decisão monocrática. Quando o relator visualizar alguma hipótese em que a jurisprudência daquele tribunal ou jurisprudência de outros tribunais pacificou-se que não há a necessidade de se levar para o colegiado, ele pode decidir de maneira monocrática sozinho aquele recurso. Primeiramente, ele vai falar sobre a admissibilidade, ele pode conhecer ou não do recurso e depois julgar o mérito da apelação, provendo ou improvendo esse recurso, se o relator decidir que é uma causa para utilizar o artigo 557. Se ele realiza essa decisão monocrática de mérito, é uma decisão em que cabe o agravo interno também do artigo 557, forçando uma ida para o colegiado. Mas, se o relator decidir que ele vai mandar para o colegiado, ele já
ele já deixa pronto o seu voto e dá vistas ao revisor, que ainda não sabe qual o voto do relator, mas o revisor aqui tem uma função de fazer uma análise de possíveis nulidades, apesar de que o relator já realizou essa análise, o revisor pode fazer aqui uma análise minuciosa para rever alguma possível nulidade. Com o processo pronto, ele pede a inserção dessa apelação na pauta de julgamento. O que seria uma pauta de julgamento? Todo julgamento de uma sessão do colegiado é de forma pública e tem que ter uma pauta em que se colocam todos os processos para julgamento. Essa pauta é uma relação dos processos que serão julgados nessa sessão. Essa pauta deve ser publicada com a lista de todos os processos, de forma com que as partes e os seus procuradores, os seus advogados, tenham ciência de quando será a sessão, qual o local e qual a hora da sessão, para caso eles queiram, eles possam se fazer presentes. Então é necessário a publicação da pauta de julgamento. No dia, local e hora do julgamento, terá toda uma ordem de julgamento, e quando chegar na vez daquela apelação, o relator fará a leitura do relatório de tudo o que aconteceu no processo, desde a sentença até o momento dessa sessão de julgamento. Se houver inscrição anterior ao início da sessão de julgamento, será aberto prazo para possível sustentação oral, tanto da parte recorrente, apelante, quanto da parte recorrida, apelada. Passando da sustentação oral, sendo ela feita ou não, passará a ser analisada a admissibilidade dessa apelação, agora pelos desembargadores que formam aquela turma, câmara ou sessão. Se o recurso for não conhecido, ou seja, não tem a plenitude dos requisitos de admissibilidade, o colegiado vai julgar o recurso de apelação não conhecido, não julgando o mérito recursal. Se eles visualizarem a presença de todos os requisitos de admissibilidade, eles julgam como conhecido e passam ao julgamento do mérito recursal. Ao julgar o mérito recursal, os desembargadores proferirão os seus votos, o relator continua na leitura do seu voto, depois passará para o revisor e depois para o outro desembargador que compõe aquele colegiado. O resultado deverá ser provido, parcialmente provido ou improvido. São as três possibilidades de resultado de um recurso. Provido seria que a apelação teve êxito, parcialmente provido que a apelação conseguiu modificar alguma parte da sentença, mas não a sua plenitude, ou improvido que a apelação não obteve nenhum êxito e a sentença está mantida. Ainda na sessão de julgamento é realizada a proclamação do resultado, o que leva a não poder mais modificar nenhum voto. Após isso, é realizada pelo departamento e pelo relator a lavratura do acórdão e a remessa para a publicação. Com a publicação do acórdão, a apelação se torna totalmente julgada e abre-se prazo para os próximos recursos, podendo ser embargos de declaração, embargos infringentes ou recurso especial ou extraordinário, dependendo da matéria julgada e da divergência posteriormente apontada. Esse é o processamento de um julgamento da apelação, desde a sentença até o momento do acórdão e a sua publicação para o próximo recurso. Tomara que a aula tenha
ajudado nos seus estudos e que nós possamos nos encontrar mais vezes. Bom estudo! O professor Vinícius agradece a sua audiência.